Sabe essa nova moda de carro por assinatura? A gente tem visto por toda parte. A promessa é incrível, né? Um carro novinho na garagem todo ano, sem ter que se preocupar com as chatices de ser dono. Mas a pergunta que não quer calar é: será que isso vale a pena financeiramente? Bom, para tirar a dúvida, a gente botou tudo na ponta do lápis para entender qual é o custo real de ter um carro hoje em dia. Vamos mergulhar nesses números. Pois é, a proposta é essa. Simplicidade total. Um gasto fixo por mês e ainda por cima a chance de estar sempre de carro novo. Parece um sonho, não é? Mas, como tudo na vida, toda decisão financeira tem seu preço. O que a gente precisa descobrir é se esse conforto, essa paz de espírito de não ter preocupações, realmente justifica o valor que vai sair do bolso no fim do mês. É exatamente isso que vamos investigar agora. Então, para a gente começar essa análise direito, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. O preço que está na etiqueta do carro na concessionária, aquilo é só o começo da história. É só a ponta do iceberg. Ser proprietário de um carro envolve um monte de outros custos que muitas vezes a gente esquece na hora da empolgação da compra. Vamos lá. Esses aqui são os custos mais óbvios, aqueles que todo mundo que tem carro já espera. Tem o IPVA todo santo ano, o seguro para proteger o investimento, as manutenções que não dá para fugir, combustível que parece que só sobe de preço, enfim. Tudo isso vai somando e no final do ano vira uma bela grana. Mas acredite, o maior vilão dessa história toda costuma ser um custo invisível. E aqui está ele. O nome dele é depreciação. Pensa só, no exato momento em que um carro 0 km sai da loja, ele já começa a perder valor. E não é pouco não. No primeiro ano, essa perda pode chegar a brutais 20%. Para ter uma ideia, num carro de 100 mil reais, isso significa que 20 mil reais simplesmente evaporam. Desaparecem em 12 meses. É um custo silencioso que a gente não vê, mas que tem um impacto gigantesco no nosso patrimônio. Para fazer uma comparação justa de verdade entre as opções, a gente precisa usar a ferramenta certa. E essa ferramenta se chama Custo Total de Propriedade, ou TCO. O que é isso? Basicamente, é a conta completa. Ela leva em consideração não só o que se paga para comprar o carro e para manter ele rodando, mas também o quanto de dinheiro se perde com a tal da depreciação e o quanto dá para recuperar lá na frente, na hora da revenda. Só com essa visão completa a gente consegue comparar as coisas de igual para igual. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito de TCO, vamos apresentar os nossos 3 competidores. É a disputa para ver qual deles merece um lugar na garagem. De um lado, os métodos mais tradicionais de compra. E do outro, o desafiante que está chegando com tudo, o carro por assinatura. Começando pelo clássico, a compra à vista. Esse é o sonho de consumo de muita gente. A vantagem é óbvia, né? Fugir dos juros absurdos dos bancos. O problema é que exige uma bolada de dinheiro de uma vez só. E tem mais. Esse dinheiro, se estivesse investido, poderia estar rendendo juros a nosso favor. Esse é o famoso custo de oportunidade. É o dinheiro que a gente deixa de ganhar por escolher imobilizar o capital num bem que, como a gente viu, só desvaloriza. Agora, o método mais popular no Brasil, o financiamento. Ele é a porta de entrada para a maioria das pessoas. A conveniência de já sair dirigindo da loja é ótima, mas ela tem um preço. E olha, é um preço bem salgado. Os juros compostos agem como uma bola de neve e transformam o valor do carro ao longo do tempo. É o que o próprio Banco Central chama de custo da impaciência. E aqui dá para ver o tamanho do estrago. Olha só esse exemplo num financiamento de 5 anos para um carro de 100 mil reais, com uma taxa de 18% ao ano, que nem é das mais altas, o valor final pago passa de 152 mil reais. Ou seja, são mais de 52 mil que vão direto para o bolso do banco. É literalmente o preço que se paga por não poder esperar. E, finalmente, o nosso desafiante, o carro por assinatura. Aqui, a lógica é outra. É uma mensalidade única, um valor fixo que já inclui IPVA, seguro, manutenção, tudo num pacote só. A simplicidade é, sem dúvida, o grande atrativo. Mas tem um ponto fundamental. No fim do contrato, o carro não é seu. Você não construiu patrimônio. É um serviço, como a Netflix ou o Spotify, não um bem. Muito bem, competidores devidamente apresentados, agora chegou a hora da verdade. Vamos deixar a teoria de lado e simular um cenário bem prático, comparando os números lado a lado para ver qual dessas opções realmente pesa menos no bolso no final das contas. Para a nossa comparação ser justa, vamos usar as mesmas regras para todo mundo. A gente pegou um carro bem popular que custa na faixa de 90 mil reais e vamos analisar todos os custos que envolvem ter esse carro por um período de 3 anos, 36 meses. É um prazo bem comum tanto para os financiamentos quanto para os contratos de assinatura. E essa tabela mostra tudo de forma bem clara.
Na compra à vista, o desembolso inicial é gigante, mas zero juros. No financiado, o total que saiu do bolso em 3 anos parece menor, mas isso é uma pegadinha, porque a dívida do carro ainda existe e é enorme. Já na assinatura, o desembolso total é a soma das mensalidades. E repare só como os custos de IPVA, seguro e manutenção simplesmente somem da coluna da assinatura, porque já está tudo incluído no pacote. Certo. Agora vamos traduzir essa sopa de números da tabela para o que realmente importa. No fim desses 3 anos, quanto dinheiro efetivamente foi embora e não volta mais? Esse é o verdadeiro custo de cada escolha. Então, o ponto crucial da nossa análise está neste gráfico. Para quem compra à vista, o custo real é o dinheiro que saiu do bolso, menos o valor que se consegue ao vender o carro depois, o que dá uns R$52 mil de custo. No caso do financiamento, o custo real é praticamente todo o dinheiro pago até agora, porque o valor do carro ainda não é suficiente para quitar a dívida. E na assinatura, o custo real é o mais alto. Todo o valor pago foi pelo serviço e, no final, não se tem nenhum ativo, nenhum bem para vender. Com todos os números na mesa, fica bem claro que não existe uma resposta única, uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. A melhor escolha vai depender muito do perfil, das prioridades e, claro, da situação financeira de cada pessoa. Vamos ver qual caminho faz mais sentido para cada caso. Vamos detalhar um pouco mais. A assinatura é perfeita para quem busca, acima de tudo, conveniência. Para quem não quer ter dor de cabeça com burocracia e adora a sensação de estar sempre com um cheirinho de carro novo. Já a compra à vista é a escolha mais racional, financeiramente falando, para quem pensa no longo prazo e quer minimizar os custos totais. E o financiamento? Bom, ele acaba sendo a única alternativa para quem tem uma necessidade imediata do carro e não tem o dinheiro guardado. Mas é fundamental ter consciência do custo altíssimo que essa conveniência toda representa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Essa discussão de comprar versus assinar um carro, na verdade, vai muito além do dinheiro. Ela reflete uma mudança bem maior no nosso jeito de consumir as coisas. Um mundo onde ter o acesso, muitas vezes, está se tornando mais valioso do que ter a posse. E aí, qual vai ser a escolha? A resposta para essa pergunta define não só qual vai ser o próximo carro, mas também a nossa relação com tudo aquilo que a gente consome.